Nossa devocional hoje, Atos, capítulo 12. Aqui sai um pouco do foco de Antioquia, de Barnabé, de Cornélio e volta para Jerusalém. E acontece uma coisa interessante. O primeiro apóstolo é morto. O primeiro apóstolo, ele é assassinado pelo rei Herodes, ou governador Herodes. Esse Herodes que matou João Batista, esse Herodes que era sanguinário, esse Herodes que era extremamente maligno, ele matou Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão de João, aqueles três que ficavam bem perto de Jesus: Pedro, Tiago e João. Tiago, o pescador, filho de Zebedeu. Tiago, aquele que andava com Jesus, Pedro, Tiago e João. Foi esse Tiago que foi morto. Em Atos capítulo 12, o versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E aí ele viu que isso agradava os judeus, porque os judeus odiavam os cristãos, principalmente os fariseus que inflamavam os judeus, odiavam os cristãos. Aí o que ele fez? Ele mandou prender Pedro. E qual que era a ideia de Herodes? Matar Pedro. Só que ele estava esperando a festa da Páscoa para fazer tipo um espetáculo. Olha só, o homem é sanguinário. Um espetáculo onde Pedro ia ser torturado na frente de muitas pessoas, como um espetáculo horrendo, tudo para querer ser agradado pelo povo, porque o povo judeu odiava os cristãos. Aí Herodes usou isto como instrumento de política e começou a perseguir a igreja. Matou Tiago e agora ia matar Pedro. Tem alguns textos aqui que são muito profundos. Quero que você depois medite profundamente, com calma, no capítulo 12. Tem muitas lições que você pode tirar para a sua vida aqui. Porque Pedro foi liberto de uma forma miraculosa. Mas tem muitas lições que nós podemos tirar da nossa vida. O versículo 4. Tendo-o prendido, no caso Pedro, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ou seja, ele era vigiado a cada 6 horas, mudava a escolta, então 24 horas por dia ele era vigiado por 4 soldados. Então era impossível ele fugir. Era impossível. 4 escoltas de 4 soldados cada uma. A cada 6 horas havia um revezamento. 24 horas guardado ali, preso. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, onde ia matá-lo como um espetáculo. Pedro então ficou detido na prisão. Esse texto aqui é muito profundo, queridos, muito profundo. Pedro ficou detido na prisão, mas, uma conjunção adversativa. A coisa estava difícil, mas a situação não estava fácil, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele. Olha que profundo isto. A situação não está fácil, mas tem oração por você. Tem busca de Deus. Tem busca de milagres. A situação não está fácil, mas as coisas podem mudar com milagres de Deus. A oração. Na noite anterior, ele ficou preso 1 semana.
versículo 6, na noite anterior do dia em que Herodes iria submeter a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montando guarda à entrada do cárcere. Eu quero só colocar uma coisa para você. Primeiro, ele ficou uma semana preso. Na madrugada do dia que ele ia ser morto, ali, 3 da manhã, 4 da manhã, de manhãzinha ele ia ser morto como um espetáculo público. Não somente morto, mas ia ser torturado, violentamente torturado, com requintes de crueldade. Ou seja, dentre poucas horas, ele ia ser morto. Ele dormia. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você conseguiria dormir estando em igual situação? Por muito menos nós perdemos o sono. Por muito menos nós ficamos ansiosos, preocupados. Por muito menos. Isso é fé. Deus está no controle da minha vida. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Se eu morrer, eu vou morrer porque eu creio em Jesus. Tiago morreu, eu posso morrer também. Ou Deus pode me libertar. Quem sabe o que vai acontecer comigo é Ele. Então, eu não posso fazer nada. Eu vou descansar. E dormiu. Isso é fé. Alimente a sua fé e os seus medos vão morrer de fome. Aí aconteceu uma coisa fantástica. Um anjo apareceu, versículo 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, repentinamente, de uma hora para outra, Deus muda a situação, repentinamente. Apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela, ele tocou o lado de Pedro, acordou depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e os dois soldados, como que tivessem ali inertes, desmaiados, não acordaram, porque ele estava algemado aos dois soldados. Tinha mais dois, um na primeira porta e um lá no portão, vigiando. 4 soldados. O anjo disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Ele falou assim: será que é real o que está acontecendo? Será que eu estou sonhando de madrugada? Passaram a primeira e a segunda guarda, os dois como que imóveis, e chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu por si mesmo, automaticamente, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muita gente estava ali reunida orando. Pedro estava preso, mas havia oração da igreja por ele. Quando ele foi liberto, qual que foi o primeiro lugar que ele lembrou de ir? Para a igreja, na casa de Maria. Essa Maria é a mãe de João Marcos. João Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele foi para a igreja. O milagre aconteceu por causa da oração da igreja. E ele chegou lá e todos ficaram admirados. Muitos não acreditavam. É Pedro. E ele disse: Deus me libertou. Imagina a alegria. De madrugada. Todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo feliz. O versículo 16, quando viu que era Pedro, falou assim: não é Pedro.
E ele batendo lá, querendo entrar. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, viram e ficaram perplexos. Aí ele, fazendo-lhe sinal para que lhe calassem, de noite, ele tinha saído da prisão, falou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago. Tinha 2 Tiagos, apóstolos, tá? Esse que morreu e o outro Tiago. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Tiago era o líder da igreja. Tiago era o líder da igreja. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu. Tiago, esse Tiago, que não era o irmão de João. O irmão de João morreu. Esse Tiago, apóstolo, era o líder da igreja. Por isso que ele disse: conte a Tiago e aos irmãos, aos demais apóstolos. Depois nós vamos perceber que tiveram que haver algumas resoluções, quem tomou a frente era Tiago. Então eu vou dizer uma coisa para você. Pedro não foi o primeiro papa da igreja. Porque quem era o líder da igreja dentre os apóstolos era Tiago. Por isso que Pedro disse aqui, ó, conte a Tiago, nosso líder, e depois aos outros irmãos. No capítulo 15 você vai ver e vai ficar bem claro que Tiago realmente era o líder. E nas cartas de Paulo você vai perceber que Tiago era o líder. Se Pedro fosse o primeiro papa, Pedro seria o líder, mas não era. Pedro não era o líder da igreja. O líder da igreja era Tiago. Aí acontece uma coisa interessante. Herodes morre. E tem uma morte horrível. Eu vou falar uma coisa para você, quero que você preste muita atenção. Quando as pessoas mexem com os filhos de Deus, mexem com o próprio Deus. Herodes matou Tiago. Herodes ia matar João, ou ia matar Pedro. E olha só o que aconteceu. 21. No dia marcado, Herodes, vestido com trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de um homem. Bajulação. Aquela coisa de bajulação, sabe? Visto que Herodes não glorificou a Deus, mas aceitou a honra para ele, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele, na frente de todo o povo, ele morreu. E ele morreu como? Comido por vermes. Eu fico imaginando ele sentado no trono, ele cai e vermes para tudo quanto é lado do seu corpo sendo comido. Ele foi comido por vermes diante de todo o povo. Com Deus não se brinca. Mexeu com o Filho de Deus, mexeu com o próprio Deus. Entretanto, a palavra de Deus, versículo 24, continuava a crescer e a espalhar-se. E tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João também, chamado Marcos. Aí nós vamos entrar no começo da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé, no capítulo 13. Amanhã nós vamos ver o que aconteceu na primeira viagem missionária. Você não tem ideia do que te aguarda. Essa maratona bíblica é maravilhosa. É um caminho excepcional de conhecimento. Mas onde que eu quero chegar hoje e deixar essa mensagem para você? Deus está no controle da sua vida. Aquieta o seu coração e aprenda a descansar. Como Pedro dormia horas antes de ser morto.
Deus está no controle da minha vida. O que for acontecer, não adianta eu ficar ansioso, porque não vai mudar. Porque Deus está no controle da minha vida. Palavra de Deus para você. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra, pela maneira como o Senhor tem nos ajudado a compreendê-la e por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem agido em nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo precioso dessas devocionais. É um privilégio podermos participar desse tempo. É um privilégio. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? E amanhã tem mais, se Deus quiser. Até amanhã.